Rádio Mensageira da Paz apresenta, na palavra do vidente Marcos Tadeu, o programa Noite Máxima. (22h10) aqui no Santuário das Aparições de Jacareí, a casa da nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha e Mensageira da Paz, onde o céu toca a terra. Estamos de volta aqui na nossa Super Rádio Mensageira da Paz com mais um programa Noite Máxima, levando a todos vocês muito amor, muita luz, muita graça, muita paz da nossa Mãe Maria Santíssima. Boa noite, bem-vindos ao nosso programa. Aqui na apresentação estou eu de novo, o vidente Marcos Tadeu. Na operação do som, o nosso Super Léo, né? O pudinzinho de Nossa Senhora, já famoso no Brasil, em Portugal, nos Estados Unidos, México, né? Espanha, Itália. Todo mundo chega aqui e já fala pudinzinho, né? Todo mundo sabe, porque todo mundo gosta, né? E também os postulantes, né, com o Marcos de Paula me ajudando a levar a todos vocês a palavra da nossa Mãe Maria Santíssima. Muita paz, muito amor e muita graça nesta noite. Vamos então em frente com o nosso programa. Mande a sua mensagem falando desta vez do que você sentiu no cenáculo de domingo passado, festa dos Pastorinhos de Fátima, aqui no Santuário das Aparições de Jacareí. Me diga o que você sentiu, o que você aprendeu, como que foi aquela oração mental do começo do cenáculo para você. Me fala, porque eu quero saber o que você sentiu com os pastorinhos naquele momento, o que você aprendeu naquela oração mental, se você sentiu a presença dos pastorinhos, o que é que produziu em você aquela belíssima oração mental do começo do cenáculo e, é claro, todo o cenáculo também. Então, mande a sua mensagem que eu vou lê-la aqui e partilhá-la com muita alegria, com muito amor para o mundo inteiro, tá bom? Também mandem as suas mensagens para o Djales aqui no número do nosso, no nosso Telegram, no nosso WhatsApp aqui do Santuário, que é o número 997-01-2427. Repetindo, 997-01-2427. Nós estamos esperando o seu pedido de rifa hoje aqui, tá bom? E você que vai participar da nossa rifa, você vai estar concorrendo a ganhar 10 DVDs do filme Vozes do Céu no final do nosso programa. Então, participe da nossa rifa. O Djales vai dar o número da conta, o número da rifa direitinho para você depositar o valor. E aí, você no final do nosso programa poderá poderá receber em sua casa, né, 10 DVDs lindíssimos do filme Vozes do Céu 19, é o Casa Nova Estáfora. Isso mesmo, a linda aparição de Nossa Senhora lá na Itália. Aquele filme é lindo, você não pode perder, né? Então vai mandando a sua mensagem aí que você vai poder concorrer no final do nosso programa
a 10 filmes, Vozes do Céu 19, Casa Nova Estáfora, a linda aparição de Nossa Senhora, a Ângela Volpini. Vamos então em frente com o nosso programa, que tem muita coisa boa para você. Não saia daí, que hoje nós vamos fazer oração mental, vamos meditar uma mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi também, meditação de Santo Afonso, muita coisa boa. Não saia daí, que o nosso programa só tem bênçãos para você nessa noite, tá bom? Vamos ouvir a nossa primeira música e eu volto já já. Rádio Mensageira da Paz, a sua melhor companhia. Quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve a concórdia, que eu leve o amor. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Mesmo que haja um só coração que duvida do bem, do amor e do céu, firmeza anunciar a palavra que traz a clareza da fé. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Saiba amar, compreender, consolar e dar sem receber. Quero sempre mais perdoar, trabalhar na conquista e vitória da paz. Perdão, onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Estás no céu, na terra onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor.
sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra, onde for, em tudo que me acontece encontro teu amor. Já não se pode mais deixar de crer no teu amor. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti. É impossível não te encontrar. É impossível não fazer de ti meu ideal. Meu ideal. 22 horas e 20 minutos aqui no Santuário das Aparições de Jacareí, a casa da nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha e Mensageira da Paz. Vamos fazer a nossa primeira meditação de hoje, que o próprio Santo Afonso escolheu para nós a meu pedido e que vem nos falar como a nossa salvação depende da oração e o quanto quem reza se salva, quem não reza se condena. Vamos abrir os nossos corações a Santo Afonso e agora nos deixar sermos formados, educados pelo Mestre dos Mestres, Santo Afonso Maria de Ligório.
A oração não só é útil, mas necessária para a nossa salvação. Por isso é que Deus, que nos quer todos salvos, colocou-a como um preceito, um mandamento. Pedi e vos será dado. Mateus 7, versículo 8. Wycliffe, condenado no Concílio de Constança, errou ao afirmar que a oração era um conselho e não um preceito para nós. É necessário orar sempre, sem nunca desfalecer. Lucas 18. O texto latino da Vulgata diz: oportet é preciso, e não diz prodets é bom, ou decet convém, mas oportet, orar sempre e nunca deixar de o fazer. Por isso, dizem com razão os doutores que não fica isento de culpa grave quem deixa de recomendar-se a Deus na oração, pelo menos uma vez ao mês e sempre que se encontrar tomado de alguma forte tentação. Esta necessidade nasce de nossa impotência em fazer alguma boa obra e de ter algum bom pensamento por nós mesmos. Sem mim, nada podeis fazer. João 15. Não que por nossa própria força somos capazes de pensar alguma coisa como de nós mesmos. 2 de Coríntios 3. Por isso, dizia São Filipe Neri, que nada esperava de si mesmo. Por outro lado, escreve Santo Agostinho que Deus quer conceder suas graças, mas não as dá senão àqueles que lhe pedem. E de modo especial, diz o santo, a graça da perseverança não se dá senão a quem a pede. Outras graças, como a perseverança final, preparou-a somente a quem pede. E porque o demônio sempre anda ao nosso redor para nos devorar, devemos necessariamente defender-nos sempre com a oração. É necessário ao homem uma oração contínua, diz Santo Tomás. Antes, porém, já dizia Jesus Cristo, é necessário orar sempre, sem nunca desfalecer. Lucas 18. Do contrário, como poderemos resistir às constantes tentações que o mundo e o inferno nos colocam? Errou Jansênio, condenado pela Igreja, ao dizer que alguns preceitos são impossíveis de serem observados por nós e que às vezes falta-nos também a graça para torná-los possíveis. Deus é fiel, escreve São Paulo, e jamais permite que sejamos tentados além de nossas forças. Fiel é Deus, que não permitirá sejais tentados acima de vossas forças. Antes, preparará, com a tentação, os meios para que possais resistir-lhes. 1 de Coríntios 10. Ele quer que, quando tentados, recorramos a Ele para obter ajuda para resistir. Escreve Santo Agostinho, a lei é dada para que se peça a graça, e a graça é dada para que se cumpra a lei. Uma vez que não podemos observar a lei sem a graça, Deus nos deu a lei para que peçamos a graça de cumpri-la, e depois nos dá a graça para que a cumpramos. Tudo isso foi muito bem expresso pelo Concílio de Trento ao afirmar: Deus não ordena coisas impossíveis, mas, ordenando, exorta que façamos o que podemos e peçamos o que não podemos. Assim, o Senhor está sempre propenso a nos dar sua ajuda, a fim de que não sejamos vencidos pela tentação. Esta ajuda, porém, só é dada àqueles que a Ele recorrem nas tentações, especialmente nas tentações contra a castidade, como dizia o sábio. Quando soube que não poderia ser casto, se o próprio Deus não mo concedesse, voltei-me para Ele e lhe pedi. Sabedoria, capítulo 8. Estejamos cientes de que, se Deus não vier em nosso auxílio,
não teremos forças para vencer os apetites carnais, e este auxílio não o teremos se não rezarmos. Rezando, nós o teremos com certeza, e poderemos assim resistir ao inferno em virtude daquele Deus que nos conforta, como dizia São Paulo. Tudo posso naquele que me conforta. Filipenses, capítulo 4. Para obter as graças divinas, é de muito proveito também recorrer à intercessão dos santos. Eles muito podem junto de Deus, principalmente em favor de seus devotos, o que não é mera devoção arbitrária, mas também dever, como escreve Santo Tomás, dizendo que a ordem da lei requer que nós mortais recebamos a ajuda necessária para a nossa salvação por meio das orações dos santos, principalmente pela intercessão de Maria Santíssima, cujas orações valem mais do que as de todos os santos, tanto mais que, como diz São Bernardo, por meio de Maria nós temos acesso a Jesus Cristo, nosso mediador e salvador. Por meio de ti, Mãe do Salvador, cheia de graça, temos acesso ao Filho, para que através de ti nos acolha aquele que nos foi dado por meio de ti. Penso ter demonstrado bastante em minha obra Glórias de Maria, como também em meu livro sobre a oração, a sentença aceita por muitos santos, de modo especial São Bernardo, e por muitos teólogos, como o padre de Alessandro e Contensone, que todas as graças que de Deus recebemos nos chegam por meio de Maria. Por isso, assim escreve São Bernardo, peçamos a graça e a peçamos por meio de Maria, porque o que se pede será atendido e não haverá desilusão. Assim também dizem São Pedro Damião, São Boaventura, São Bernardino de Sena, Santo Antonino e outros. Rezemos, pois, e rezemos com confiança. Aproximemo-nos, pois, confiantemente do trono da graça, a fim de alcançar misericórdia e achar a graça de um auxílio oportuno. Jesus Cristo agora está sentado num trono de graça para consolar a todos os que a ele recorrem. Ele diz: pedi e recebereis. Depois, no dia do juízo, assentar-se-á também no trono, mas trono de justiça. Louco seria aquele que, podendo sair de suas misérias, indo a Jesus, que oferece suas graças, esperasse ir até ele quando juiz, onde não mais usará de misericórdia. Ele nos diz que, se tivermos confiança, tudo quanto precisarmos será concedido. Tudo que pedirdes ao rezar, crede que recebereis e vos será dado. Marcos 11, 24. E que coisa pode um amigo pedir a seu amigo para demonstrar-lhe seu amor, senão: pede-me o que quiseres, que eu te darei? Acrescenta São Tiago: se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, a Ele que dá a todos generosamente e sem recriminação, e lhe será dada. Tiago, capítulo 1. Por sabedoria, entende-se saber salvar a própria alma. Para obtê-la, é preciso pedir a Deus as graças necessárias para conseguir a salvação. E Deus nos-las dará? Ó sim, nos dará. E com fartura, mais do que lhe pedimos. Veja as palavras: sem recriminação. Se o pecador se arrepende de suas culpas e pede a Deus sua salvação, Deus não agirá como agem os homens, que repreendem aos ingratos sua ingratidão e negam-lhes aquilo que pedem. Ele dará de boa vontade o que se pede e ainda mais. Se quisermos, pois, nos salvar, é necessário que rezemos sempre até a hora da morte, dizendo: Deus meu, ajudai-me. Meu Jesus, misericórdia. Maria, misericórdia.
Quando deixarmos de rezar, estaremos perdidos. Rezemos por nós e também pelos pecadores, coisa que agrada tanto a Deus. Rezemos ainda todos os dias pelas santas almas do purgatório. Estas santas prisioneiras são muito gratas àqueles que rezam em seu favor. Sempre que rezarmos, peçamos a Deus as graças pelos méritos de Jesus Cristo, já que Ele nos diz que tudo que pedirmos em seu nome, Ele nos dará. Em verdade, vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. João capítulo 16. Rezemos com Santo Afonso. Meu Deus, esta é a graça que de modo especial hoje vos peço, pelos méritos de Jesus Cristo. Fazei que em minha vida, de modo especial, nos momentos de tentação, eu sempre me recomende a vós e espere a vossa ajuda. Virgem Santíssima, obtende-me esta graça, da qual depende a minha salvação e a minha felicidade eterna. Amém. Vamos ouvir uma música e nós voltamos já já aqui no nosso programa Noite Máxima. Depois dessa linda meditação de Santo Afonso, vamos falar mais sobre a oração daqui a pouquinho. Não saia daí, porque o nosso programa hoje está muito bom e tem muita luz guardada para você. Rádio Mensageira da Paz, a sua melhor companhia. Sou dependente
22 horas e 41 minutos aqui no Santuário das Aparições de Jacareí, a casa da nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha e Mensageira da Paz, onde o céu toca a terra. Continuem mandando as mensagens de vocês sobre o que sentiram, aprenderam na oração mental do cenáculo de domingo, o que vocês aprenderam naquela oração, se vocês também se tornaram mais íntimos, mais amigos, os pastorinhos, o que aconteceu entre vocês e eles ali naquela oração mental, o que mudou no coração de vocês? Eu quero saber e eu quero também publicar aqui, divulgar no ar para todo mundo saber as maravilhas que Deus e Nossa Senhora fizeram nos seus corações nessa oração mental de domingo agora no cenáculo e também em todo o cenáculo em si, que foi muito rico, né? E vamos meditar um pouquinho sobre essa reflexão de Santo Afonso sobre a oração. Gente, Santo Afonso é brilhante quando ele fala de qualquer coisa, né? Ele é um mestre, realmente, dos santos, um mestre dos mestres, um mestre da perfeição. Mas quando Santo Afonso fala da oração, né? Ele assim põe um fogo no meu coração que dá vontade assim de rezar sem parar noite e dia. Porque ele mostra de uma forma tão maravilhosa e brilhante, né, o poder, o valor da oração. E o quanto quem reza, né, é a pessoa mais feliz, a pessoa que reza é a pessoa mais feliz da face da terra. Porque a essa pessoa Deus dará tudo. E como ele disse aqui, não negará nada, sem recriminação. E, portanto, quando nosso Senhor, né, nos mandou no Evangelho rezar, dizendo, é preciso rezar sempre, nunca deixar de o fazer, nosso Senhor nos deu o mais lindo preceito, o mais lindo mandamento. E Ele nos deu também, né, a arma mais poderosa de salvação, que é a oração. E como vocês viram Santo Afonso dizer, né, sem a oração é impossível a salvação, porque só pela oração nos vêm as graças necessárias para a nossa salvação, para a nossa perseverança final. E principalmente essa graça, a graça da perseverança final, Deus só dá a quem reza, a quem pede. Para quem não pede a graça da perseverança final, Deus não dá. E é por isso que a pessoa no meio do caminho cai em algum pecado e se perde a sua salvação. Se tivesse perseverado, né, na oração, pedindo a graça da perseverança final, Deus teria dado e a pessoa não teria se perdido no meio do caminho. Não teria saído fora do caminho da salvação, né? E vocês vejam que Adão e Eva só pecaram porque não rezaram. Se Eva tivesse rezado na hora em que a serpente se aproximou dela e mandou ela comer o fruto da árvore do bem e do mal, dizendo que Deus tinha mentido para ela e o seu marido, né? Que eles não iam morrer, que pelo contrário, os olhos deles iam se abrir, eles iam conhecer o bem e o mal, e eles iam ser como Deus. Se Eva naquela hora tivesse rezado, Deus teria dado a ela a força de ela resistir à tentação do diabo. Mas porque ela não rezou, ela caiu e comeu o fruto. Depois, Adão, né? Porque não rezou, ele acreditou na sua mulher Eva e preferiu acreditar nela do que em Deus, e por isso comeu também do fruto proibido e perdeu também a graça da imortalidade, a graça da Imaculada Conceição, que ele e Eva também tinham, né? Os dons preternaturais, a imunidade à dor, a imunidade à velhice, a imunidade à morte, a imunidade às doenças, né? O uso da razão no grau máximo. Perdeu tudo. Perdeu tudo porque preferiu acreditar na sua mulher Eva do que em Deus. E se ele tivesse rezado naquela hora, ele teria tido a força para não cair na tentação e não escutar a sua mulher. Ele teria amado a Deus mais que a sua mulher
Eva e não teria comido o fruto que ela ofereceu. Então, o primeiro pecado só aconteceu, o pecado original, porque Adão e Eva não rezaram. E todas as almas que se perdem porque não rezam. Até os religiosos, os consagrados, todos os consagrados só se perdem porque não rezam. São João Bosco disse isso, né? Eu postei isso algumas semanas atrás nos grupos do Telegram, do WhatsApp, né? Aquela frase de São João Bosco, né? A perda da vocação começa pela perda da oração. Quando o religioso para de rezar, ele perde a sua vocação. Perde o desejo de servir a Deus e a Nossa Senhora na vida consagrada. Por isso que é pela oração que todas as graças nós recebemos e também que todas as graças são conservadas em nós. Uma vez, no começo das aparições, Nossa Senhora me mostrou uma pedra preciosa muito linda. Aquela pedra, ela brilhava, ela reluzia assim, com luzes de muitas cores assim brilhantes. De repente, aquela pedra se despedaçou toda. Por algum tempo, os pedaços daquela pedra permaneceram ainda emitindo luz. Depois de um certo tempo, se apagaram completamente e viraram pedaços assim de pedra sem nenhuma luz e sem nenhuma beleza. Antes ela parecia uma pedra preciosa, um diamante luminoso. E aí Nossa Senhora me explicou que aquela pedra era o símbolo do nosso coração, do coração do homem, da alma do homem. Quando o homem reza e está unido com Deus pela vida de oração, pela vida de meditação, a alma do homem, o coração do homem brilha como aquela pedra luminosa, cheia de luz, cheia de beleza, cheia de virtudes, cheia só de coisas boas. Quando o homem para de rezar, então ele perde aquela luz. Foi o que Nossa Senhora mostrou quando a pedra se despedaçou. Por algum tempo, ainda perduram algumas virtudes, né? Perdura ainda alguma fé em Deus, né? Perdura ainda alguma fé em Jesus Cristo, perdura ainda alguma qualidade boa na pessoa. Mas com o passar do tempo, como ela não reza mais, ela perde completamente até aqueles resquícios de luz que ainda ficaram nela. E daí aquela luz se apaga completamente na alma da pessoa. Foi o que Nossa Senhora me mostrou com os pedaços da pedra que perderam completamente a luz e se tornaram pedaços de carvão, pedaços de pedra comum. Então, com a oração, a nossa alma brilha, nosso coração brilha, cheio de luz. Quando paramos de rezar, nos desunimos de Deus e então perdemos todas as graças que Deus nos deu. Todo o bem que havia em nós, na nossa alma, se perde, se acaba. E tudo por nossa culpa, né? E como Santo Afonso disse aqui, ó, adoro isso aqui que ele fala, ó. Se alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, a Ele que dá todo generosamente e sem recriminação, e lhe será dada. Tiago, capítulo 1. Por sabedoria, entende-se salvar a alma. Para obtê-la, é preciso pedir a Deus as graças necessárias para conseguir a salvação. Tem gente que interpreta errado esse trechinho aqui de São Tiago, pensando que a sabedoria, que é para pedir a Deus na oração, é a inteligência. Inteligência é uma coisa e sabedoria é outra. Inteligência é um dom natural. Tem pessoas que foram dotadas de uma grande inteligência. São cientistas, são inventores, teólogos, no caso dos religiosos, dos santos, né? Grandes teólogos que conseguiram com a sua inteligência, né? Conhecer mistérios de Deus e explicá-los para nós. Santo Afonso, por exemplo, é um deles, que foi dotado com uma grande inteligência, porque ele compreendeu como ninguém trechos da Sagrada Escritura que ele estudou,
que ninguém antes dele ou depois conseguiu entender. Ele conseguiu entender e explicar para nós, né? Interpretar corretamente para nós. Santo Afonso foi um que foi dotado com uma grande inteligência. E por isso, quando ele se pôs a estudar para advogado, ele foi brilhante. Quando ele largou o mundo, largou de ser advogado, se tornou religioso, no seminário ele foi brilhante nos estudos, né? Na vida religiosa ele foi brilhante. Como escritor, ele foi brilhante. Como intérprete da Sagrada Escritura, ele foi brilhante. Como propagador, pregador da devoção a Nossa Senhora, ele foi brilhante. E como fundador de ordem religiosa, ele também foi sábio. Por quê? Porque ele sabia muito bem, né, conduzir, guiar as pessoas, sabendo escolher entre o certo e o errado, o que era melhor do que não era bom. Sabedoria é isso. Sabedoria é diferente de inteligência. Inteligência é a capacidade natural que você tem de aprender bem as coisas, entender bem as coisas e executar. Isso é inteligência, né? Por exemplo, eu posso ser muito inteligente. Eu sei fazer programa de rádio sem nunca ter feito faculdade de comunicação, né? Eu sou muito inteligente para fazer um cenáculo, né? Com desenvoltura, falando muito bem, sem nunca ter feito também uma faculdade, por exemplo, de apresentação de programa, né? Porque o cenáculo também pode ser considerado como um programa. Porque ali eu não rezo só. Eu canto, eu falo, né? Eu explico, eu dialogo, né, com os ouvintes. Então, ou seja, é como se fosse um programa. E eu nunca fiz faculdade de comunicação. Isso é o quê? É uma inteligência, um dom de inteligência que eu tenho e uma capacidade de aprender facilmente essas coisas. Fazer filme, eu não fiz faculdade para isso. Eu peguei ali na raça, eu aprendi, entendeu? E consegui. Então, ou seja, isso é o quê? Inteligência, né? Eu posso ser inteligente também para administrar, por exemplo, o santuário, sem nunca ter feito faculdade de administração de empresa, né? Porque, embora seja um santuário, é como uma empresa, né? Tem até o CNPJ, é uma empresa. E eu sei administrar tudo direitinho, de modo que as contas andam tudo direitinho, né? E não dá nenhum desfalque aqui no santuário. Até hoje nunca deu, né, nenhum rombo nas contas, porque eu sei gerir direitinho, né? Então isso é um dom de inteligência, né? É uma inteligência, uma capacidade natural que eu tenho para aprender e fazer bem todas as coisas com acerto, com êxito, né? Na escola eu era muito inteligente, meus professores explicavam uma vez, eu já entendia. Eles não precisavam explicar 2 vezes para mim a matéria. Eles explicavam uma vez, eu já entendia, e inclusive me dava a prova oral só para cumprir o rito mesmo, né? E até me dispensavam das provas escritas porque eles viam que eu sabia, entendeu? Eu não precisava ficar fazendo prova toda hora para provar para eles que eu tinha aprendido. No dia a dia eu provava para eles que eu sabia a matéria, entendeu? Então eu era até dispensado das provas por causa disso, né? Então, ou seja, isso é inteligência. Agora, o que é sabedoria? Sabedoria é você saber salvar sua alma. Isso é que é a sabedoria divina. Quem sabe salvar sua alma é sábio. E quem não sabe salvar, burro. É um idiota, é um tolo, é um estulto. A alma que não sabe como salvar sua alma, que não sabe quais os meios que ela deve empregar para salvar sua alma, é burra. Entendeu? É tola. É uma alma que pode até, para as coisas do mundo, ser muito inteligente, ser muito capaz. Mas se não sabe salvar sua alma, para Deus, ela é burra. Não adianta nada, porque vai perder a sua alma, e perdendo a sua alma, não adiantou nada para ela ser inteligente nesse mundo. Entendeu? Porque vai a alma para o inferno e depois, no juízo final, corpo e alma se unem e vão junto para o fogo. Então, o que adiantou ela ser inteligente?
O que adiantou ela ser um grande cientista? O que adiantou para a pessoa ser um grande médico? O que adiantou para ela ser um grande filósofo? O que adiantou para ela ser um grande matemático? Se ela não sabe salvar a alma dela, não adianta nada. Com a morte, toda essa inteligência dela não vai servir de nada para ela, porque no dia da morte, que é o dia da perda, como diz Santo Afonso, a inteligência humana não vai adiantar de nada para ela, porque deste mundo nós só vamos levar uma coisa: a oração e as boas obras que a gente tiver feito, a santidade. E se você não soube fazer isso, não adianta nada, porque seu corpo, sua inteligência, tudo vai ficar aqui e você não vai levar nada disso. Então, ou seja, a pessoa que só se preocupou em ser inteligente, mas não se preocupou em ser sábia, em saber salvar sua alma, na verdade, é a pessoa mais burra que existe, na minha opinião. Não adianta nada, né? E o que é saber salvar a sua alma? Saber rezar, saber empregar a penitência para você espiar os seus pecados, é você saber fazer sacrifício, é você saber renunciar à sua vontade, é você saber se abnegar, se esquecer de si mesmo para fazer a vontade de Deus, para ajudar o próximo, se dedicar a salvar o próximo, se dedicar às coisas de Deus. É você saber, né, resistir às tentações ou se desviar dela, como Jó fazia, né? Porque a tentação é a única luta, é a única guerra que você ganha fugindo dela. Se você quiser ir de encontro à tentação para vencer a tentação, brigando com a tentação, aí que você cai. Então, você tem que fugir. Se tal mulher te leva, né, à tentação e te leva talvez a perder, né, a amizade de Deus, se desvie dela. Entendeu? Se tal lugar te leva, né, a perder a graça de Deus, a perder a salvação da sua alma, se desvie daquele lugar. Entendeu? Se tal coisa, né, te leva a se afastar de Deus, a se afastar de Nossa Senhora, a largar, né, a vida da oração, o caminho da salvação, se afaste daquilo. Um pai me disse recentemente que tomou o celular da filha, né, para evitar que a filha fale com más companhias no WhatsApp. Falei, fez muito bem, entendeu? Fez muito bem. Demorou até, que pode ter certeza que foi por ali que as ideias más foram plantadas na cabeça dela. Entendeu? Fez muito bem. Se o WhatsApp leva você para o inferno, renuncie a essa porcaria. Se o celular te leva a perder a salvação de sua alma, renuncie a essa porcaria. Entendeu? Volte ao tempo que era o telefone fixo, porque ali pelo menos você não absorvia tanto mal, né? Sabedoria é isso. É você saber salvar sua alma. É você saber identificar o que é uma tentação do diabo, entendeu? E se desviar dela. Você saber reconhecer. Não, ó, aqui tem uma tentação. Isso aqui é uma tentação do diabo. Então, o que eu vou fazer? Vou me desviar dessa tentação e vou recorrer ao único meio, à única coisa que pode me dar vitória nesse caso, que é o quê? A oração. Hoje, eu até postei uma coisa muito bonita que o Padre Pio disse, que eu gostei muito, que é isso aqui, ó. Meu filho, o inimigo não dorme. É preciso ficar alerta com a vigilância e com a oração. Com a primeira, com a vigilância, avistamos o inimigo. E com a segunda, com a oração, temos a arma para nos defender. Tá vendo? Resumiu tudo em poucas palavras. Então, ou seja, é preciso vigiar e rezar. Não é só rezar. Tem que vigiar também. Ou seja, você tem que ligar o seu radar e prestar atenção nas tentações que o demônio manda para você. Entendeu? Pessoas, amizades, familiares, coisas, tudo que vem te dizer,
para você largar a oração, para você largar Nossa Senhora, para você largar o serviço de Deus, é o demônio. Porque Deus não manda ninguém abandonar a Ele. Entendeu? Deus nunca vai fazer uma coisa dessa. Deus nunca vai mandar ninguém abandonar a si mesmo. Deus nunca vai mandar, entendeu? Ninguém sair do serviço dele mesmo. Se Deus fizesse isso, Deus mesmo estaria jogando a pessoa na condenação. E Deus jamais fará isso, né? O próprio, acho que foi São Tiago, que disse, né, que Deus não... São Paulo que disse também, que Deus não tenta ninguém. Deus não induz ninguém ao pecado, ao erro. Ou seja, Deus nunca vai dizer para você abandonar o serviço dele. Então é lógico que quem está falando através do seu pai, da sua mãe, da sua família, dos seus amigos para você fazer isso, não é o Espírito Santo de Deus. É o espírito das trevas. É o espírito do mal que está usando eles. Então, você tem que saber identificar. Entendeu? Pela vigilância, você tem que ver onde que é a tentação e com a oração, você tem que combater a tentação, né? Então, a oração, ela é indispensável para a nossa salvação. Por isso que Santo Afonso dizia, quem reza se salva, quem não reza se condena, né? Infeliz de quem não sabe rezar, que não vai conseguir se salvar. Não vai. Que a oração é condição para ser salvo. Infeliz de quem reza pouco também. Eu sempre gosto de dizer, Santo Afonso diz, quem reza se salva, quem não reza se condena. Eu também sempre digo isso. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E quem reza pouco, se coloca em risco de se perder. Então, nós temos que rezar muito. A própria Nossa Senhora repete isso, né? Que quem reza pouco, coloca sua alma em perigo. Então, por isso que ela nos pede 3 horas de oração por dia. Porque se não for assim, não vamos aguentar. Olha, Santa Rita, no tempo dela, há 700 anos atrás, ela rezava 5, 6 horas por dia. Santo Afonso nunca rezou menos que 7 horas por dia, por mais que ele tivesse pregação, missão e convento para cuidar. Santa Faustina rezava 20 terços da Ave Maria. Tinha vezes que ela fazia uma novena de 1000 Ave Marias, rezava 20 terços. Padre Pio rezava 60 terços, né? E um dia um filho espiritual do Padre Pio disse para ele, pai, como que o senhor consegue rezar tanto, né? Aí ele disse, meu filho, o rosário é uma conversa com Nossa Senhora. Quando você conversa com uma pessoa que você ama, você pode sentir tédio ou cansaço? Não. Eu experimentei isso na semana que meu pai, Carlos Tadeu, estava aqui. Entendeu? Eu fiquei com... Ele chegava aqui de manhã cedo, ele ia embora daqui 12:00, 1h da manhã, depois que a gente conversava sobre Nossa Senhora, que eu dava o treinamento aqui para ele aprender a fazer filme, peregrinação que a gente fez, entendeu? Eu conversava com ele o dia inteiro e não me cansava. Por quê? Porque é uma pessoa que eu amo. Quando ele liga para mim, sempre... A gente nunca conversa menos que 1 hora. Entendeu? E alguém pode falar, nossa, mas de onde vocês tiram tanto assunto assim? Pois é, mas é que quando a gente ama uma pessoa, a gente gosta de falar com ela. Entendeu? Aquilo é doce, aquilo é gostoso. E a gente só fala de Deus e de Nossa Senhora. Só das aparições. Entendeu? Não tem outro assunto que a gente fale ali no meio. Coisa mundana não passa ali na minha boca, não. Nem na dele. Então... Quando a gente está cheio, né, de Deus, a gente fala, né, de Deus em abundância. E quando a gente está cheio do amor de Deus também, a gente fala com Deus e com Nossa Senhora na oração muito, 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 muito e muito. E não se cansa, porque a gente, sabe, está cheio daquele amor por Deus, por Nossa Senhora. Então, quanto mais a gente fala com eles, mais a gente sente o desejo de falar. Só quem sente isso é que consegue me entender, né? Tem gente que acha que a nossa vida, a vida dos religiosos, é uma vida muito chata. E que tipo assim,
Uma pessoa ficar 1 hora dentro de uma capela rezando, que aquilo ali é insuportável, que não dá para aguentar uma vida assim. Bom, para quem não tem a chama do amor a Deus, realmente 1 hora de oração é um fardo. Agora, para quem tem a chama do amor a Deus no coração, 1 hora de conversa com Deus, com Nossa Senhora na oração não é nada. Passa rapidinho, entendeu? E aquilo é delicioso, é gostoso. Antes aqui, ó, do programa começar, a gente estava rezando o rosário aqui na rádio, né? Em preparação para o programa. A gente deu tempo de rezar 2 terços, né? Gente, foi tão gostoso, mas tão gostoso, olha, que eu estava de joelhos o tempo todo e todo mundo sabe que a minha perna machucada incha quando eu fico numa posição só muito tempo. Então eu tenho que ou ficar sentado ou de pé ou andando para ativar a circulação. Não posso ficar muito tempo numa posição só, senão pronto. Eu estava ali o tempo todo ajoelhado e parecia que eu estava ajoelhado no chão duro. E parecia que eu estava ajoelhado em cima de um travesseiro. Tão gostoso que estava. E eu fiz como eu fazia nos anos 90. Eu coloquei o coral de Medjugorje de fundo, né, emoldurando o terço. Nos intervalos entre um mistério e outro eu aumentava o coral de Medjugorje. Depois, né, nas dezenas eu baixava de novo. Como eu fazia nos anos 90 com o meu grupo de oração. Ai, que delícia, ai, que gostoso. Nossa, aquele rosário ali, ó, tava parecendo, sabe, um doce de mirtilo, de tão bom que tava, viu? Nossa, tava muito bom. E quando a gente tem, sabe, a chama de amor a Deus, a Nossa Senhora, a chama de amor pela oração, a oração é doce, a oração é deliciosa, a oração é como se fosse, sabe, uma gota de mel que escorre na alma da gente, não sei explicar. Aquilo é tão bom, aquele rosário ali estava tão bom, sabe, que eu não queria que ele acabasse nunca mais, sinceramente. Eu olhava para a imagem de Nossa Senhora ali, Rosa Mística, e estava pedindo para ela: ai, minha mãe, faz esse rosário durar por toda a eternidade, porque tá tão bom aqui, mas tão bom, sabe, dá vontade de rezar a noite inteira, rezar o dia inteiro, rezar para sempre. Aí que você vê, né, aumenta o seu desejo do céu. Aí que você sente, você vê quanto o céu vai ser bom. O céu vai ser isso. Vai ser uma oração abrasada de amor, uma oração doce como uma gota de mel na sua alma, que nunca mais vai acabar. Nunca mais. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. Se o céu fosse só isso, já estava bom. Mas ainda por cima, a gente ainda vai ver Deus face a face, vai ver Nossa Senhora, vai ver os anjos, vai ver os santos, vai ver Jesus. A gente vai sentir alegrias, nós vamos ouvir músicas, né, celestiais cantadas pelos anjos por toda a eternidade. Nós vamos conhecer os mistérios de Deus por toda a eternidade, num êxtase, numa revelação sem fim de amor. Então, tem coisa melhor do que isso? Não tem. Não tem nada melhor do que isso, entendeu? E o céu vai ser isso. Vai ser uma oração eterna de amor que nunca mais vai acabar. Sem as limitações do corpo, sem sono, sem fome, sem necessidade de ter que dormir, sem ter que trabalhar para sustentar ninguém, sem ter que trabalhar no mundo, se envolver com o mundo, lidar com pessoas do mundo, sem sofrermos contrariedades, sem doenças, sem dores, sem preocupações, sem estresse, sem nada disso. Isso tudo terá passado, acabado. Só vai restar aquilo ali, a oração eterna, que nunca mais acabará. E você sentindo aquela delícia na sua alma, aquela gota de mel descendo na sua alma para sempre. Tem coisa melhor do que isso? Não tem. E vejam, a vida dos religiosos o que é? Isso. É isso que o religioso faz no convento dele. Trabalha, faz o que tem que fazer, as obrigações para manter o convento em ordem, e depois reza. Sente isso na alma, todo santo dia, sem ter que se envolver com o mundo, sem ter que lidar com as pessoas do mundo, sem ter que se misturar com os pecadores que ressecam a alma e que tiram a paz da nossa alma.
Entendeu? Olha que maravilha. Pode haver coisa mais gostosa que isso, vida melhor que essa? Na minha opinião, não. Se alguém conhece alguma outra vida melhor do que essa, eu quero que me mostre. Porque eu duvido que seja verdade. Eu desafio qualquer um a me apresentar uma vida melhor do que essa. Eu desafio, porque eu não acredito que exista. Não acredito. De maneira nenhuma. E eu não troco essa vida por nada. Nunca troquei. Faz 27 anos que eu abracei essa vida e eu nunca mais larguei. Nunca mais. Nunca mais olhei para trás. Eu pus a mão no arado e fui para frente sempre. E nunca mais olhei para trás, para o mundo, para nada que o mundo podia me oferecer, me dar, nem me pagar. Nunca. Entendeu? Então vocês vejam como a oração é maravilhosa. Feliz de quem sabe rezar. Feliz de quem gosta de rezar. Porque tem gente que tem almas, tem gente para quem Deus deu a graça de conhecer a oração. Por exemplo, quanta gente que antes de conhecer as aparições de Nossa Senhora aqui não rezava nada. E depois das aparições aqui, depois que veio aqui, aprendeu a rezar. Então, ou seja, Deus aqui nessas aparições deu para a pessoa a graça de conhecer a oração que salva, que é fonte de tanta graça, de tanta bênção, que é a arma principal da salvação. Só que infelizmente não ama a oração. Até aprendeu a rezar, mas não amou a oração. Não preferiu a oração. Preferiu o mundo. Voltou para o mundo. Largou a vida de oração. Terrível. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu rezo todo dia a Deus para que me livre de cair nesse pecado. Esse pecado eu não levo para Deus, não. O pecado de ter conhecido a oração, ter conhecido tantas maravilhas de Deus e de Nossa Senhora aqui e voltar ao mundo, preferir o mundo. Esse pecado eu não levo para Deus, não. Porque eu peço todo dia a Ele que me livre desse pecado e que me dê a graça da perseverança final. E Deus tem me atendido. Ele tem me dado essa graça. E eu sei que Ele dará até o fim, porque todo dia a primeira coisa que eu peço quando eu acordo é: Senhor, dai-me a graça da perseverança final. Primeira coisa que eu peço. E eu peço também por várias pessoas a graça da perseverança final. E eu tenho certeza que se essas pessoas se fizerem dignas dessa graça, Deus vai conceder a elas, com certeza, né? E essa é a graça mais necessária, mais até do que a própria vida, porque olha, mais até do que saúde, do que tudo, porque olha, não adianta ter saúde, não adianta ter emprego, não adianta ter marido, não adianta ter mulher, não adianta ter filho, não adianta ter carro, não adianta ter mansão, não adianta ter milhões na conta, não adianta nada disso se você vier a perder a salvação da sua alma e for para o inferno no dia que você morrer. Foi inútil tudo que você fez. Todo o seu esforço foi inútil. A sua vida foi inútil. Então, mais importante que saúde, mais importante do que casa, mais importante do que ter família, é a perseverança final que pode salvar a sua alma. Tudo depende disso. Entendeu? Salvar-se ou condenar-se, sofrer ou ser feliz por toda a eternidade, você decide. Você pode alcançar essa graça, basta que você reze. Entendeu? Esse capítulo de Santo Afonso aqui do livro Uma Estrada de Salvação é o mais lindo de todos, na minha opinião. Sabe por quê? Porque aqui mostra, olha, como a bondade imensa de Deus por nós, o amor imenso de Deus por nós, nos mandando rezar. Quando Jesus disse, é preciso rezar sempre e nunca deixar de fazer. Nosso Senhor não deu assim um conselhozinho. Ó, Vinícius, tá? Se você puder, se você quiser, reza que é bom, viu? Não, Ele deu uma ordem. Rezai, rezai. É preciso rezar sempre e nunca deixar de fazer. Ele mandou, quase nos obrigou a rezar. Entendeu? Por quê? Porque Ele quer nos salvar. E o meio de nos salvar é pela oração. Entendeu? Então, não é que Deus assim gosta que a gente reze. Deus, Ele mandou
mandou que a gente rezasse, entendeu? Ele quer ser rogado, ele quer ser importunado por nós todo dia, toda hora, pedindo a graça da nossa salvação. E para Deus não é um aborrecimento ouvir a nossa oração. Para Ele é um prazer. Ele deixou claro aqui que é um prazer para Ele ouvir as nossas orações e atender as nossas orações. Sobretudo quando nós pedimos a graça da perseverança final ou a sabedoria para a gente saber salvar a nossa alma. Então, prazer para Ele. Ele quer que a gente peça. Ele mesmo falou: batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis, buscai e achareis. Quase que como dizendo pra gente, ó, né? Me persigam com as orações de vocês, entendeu? Me importunem, me amolem, noite e dia se for o caso. Mas peçam para mim essas graças que eu quero dar. Eu quero salvar vocês. Eu desejo salvar vocês muito mais do que vocês querem se salvar. Então, me peçam, me importunem, me amolem, né? Ou como a gente diz aqui no português, né? Me enche o saco. Porque eu quero dar essas graças para vocês. Eu tô mandando vocês me importunarem. Eu tô mandando vocês me pedirem. Eu tô mandando vocês insistirem comigo. E enquanto vocês não receberem de mim as graças, eu ordeno a vocês que vocês não parem de rezar e de me pedir. Então, vejam que coisa maravilhosa. Olha o amor de Deus por nós. E vejam, um amigo, vamos supor aqui eu e o Vini, meu filhote aqui. Eu chego pro Vini e digo assim, ó, Vini, você pode me pedir o que você quiser que eu te dou, né? Aí o Vini vai e me pede alguma coisa, eu dou. Ah, me dá então um pão, eu dou. Agora me dá um copo de suco, eu dou. Agora me dá um café, eu dou. Agora me dá um pedaço de bolo, eu dou. O que é isso, né? É a confiança nele, no meu amor, e também é uma prova do quanto eu amo ele, porque tudo que ele me pede, eu podendo, eu lhe dou e não nego nada. Então, ou seja, o que é isso? É a amizade completa entre duas pessoas, entendeu? Vini me diz, estou triste, me dá um abraço, eu não nego. Se o Vini me diz, estou deprimido, né? Converse comigo, me faça companhia. Faço. Isso é o quê? É a prova suprema do amor e da amizade, entendeu? E veja o que Jesus fez conosco ao nos mandar rezar. O mesmo. Ele disse, ó, podem me pedir o que vocês precisarem que eu dou, eu quero dar. E não é que ele não pode dar, ele pode dar tudo, porque ele é Deus, entendeu? Então, ou seja, não tem maior prova de amizade de Deus por nós do que isso. Ele nos mandar pedir, ele nos mandar rezar, pedir o que a gente quiser, que ele nos dará e não vai negar. Claro, tem coisas que certas pessoas pedem que não é da vontade dele. Ontem, à noite, a gente estava assistindo um vídeo muito bonito de Lourdes, seguido depois, né, do vídeo de uma freira. Muito bom. Eu vou passar esse filme qualquer hora para vocês na capela nos domingos. O de Lourdes eu já passei uns 5 anos atrás, vou repetir de novo, que é muito bom também. E depois o vídeo que a gente assistiu a seguir da freira lá, que era a diretora de um hospital, né? Chegou assim uma criancinha que falou para ela assim, irmã, lembra aquilo que a senhora mandou eu pedir a Deus, eu rezar, fazer uma novena e pedir a Deus? Lembro sim. A freira falou, lembro sim. Você rezou? Rezei. E aí? Aí a menina falou, Deus não respondeu, porque não aconteceu a graça, Deus não me respondeu. Aí a freira disse assim, não, ele respondeu sim, só que ele disse não. Eu adorei aquilo, porque é verdade. Deus nunca deixa de atender uma oração. Ele sempre responde, só que às vezes ele responde não. Ele não dá aquilo que a gente pede. Por quê? Porque ele julgou que não é para o nosso bem. Não vai fazer bem para a nossa alma. Então o que ele diz? Não. E se você teima, você insiste, você força a barra para fazer aquilo que Deus não deu para você, e você vai lá e faz, né? Procura, geralmente dá errado. E aí você vai ver
que você mesmo fabricou uma cruz pesada para você carregar. Uma cruz que Deus não queria para você. Mas você teimou, foi lá e procurou e fez. Aí então ele deixa. Ele não vai tirar essa cruz de você, não. Porque foi você que procurou. Entendeu? Cruz que foi ele que mandou, aí ele te ajuda. Agora, cruz que foi você que fabricou, aí ele não tem obrigação de te ajudar, não. Então toma cuidado, né? Agora, achei lindo aquilo que a freira disse ontem para a menina. Ele não atendeu, não. Ela falou, não, ele respondeu sim. Só que ele disse não. Diz que a graça não aconteceu. Mas ele responde sempre. Então, olha que coisa mais linda. Deus sempre nos responde. Nós é que não sabemos entender a resposta dele. Nós é que não sabemos entender a linguagem dele. Ele fala conosco o tempo todo através dos acontecimentos. Nós é que não sabemos entender o que ele diz. Entendeu? Então a falha é nossa. Agora vocês vejam, pode haver prova maior de amor do que essa que Jesus nos deu? Dizendo para nós, olha, podem pedir o que vocês quiserem que eu darei a vocês. O amigo só faz isso para o outro amigo quando ele ama muito esse amigo, né? O amigo, quando você pede alguma coisa para ele, ele te diz não, ele não é seu amigo de verdade, entendeu? Um amigo que vê você sofrendo, ele não te ajuda, né? Ele não procura fazer nada para te ajudar, não estende a mão, né? Um amigo também que você pede um simples favor para ele, ele não é capaz de fazer, entendeu? Isso não é um amigo, né? E vejam como Deus é nosso amigo. Jesus disse, podem pedir o que vocês quiserem que eu darei a vocês. É um amigo que nunca vai faltar, que sempre vai estar ali do nosso lado. Nem sempre ele vai responder do modo como a gente quer. Às vezes ele vai responder não, e não vai dar graça. Mas ele sempre vai ouvir aquilo que nós pedimos. E aquilo que ele julgar que é para o nosso bem, né? Ele vai nos dar. Por exemplo, às vezes o Vini, né, pode vir e pedir para mim assim, pai, me dá aí uma moto aí. Mas às vezes eu penso assim, não. Ele vai pegar essa moto, ele vai lá a 200 por hora lá na Dutra, ele vai sofrer um acidente, eu vou perder meu filho. Não vou dar não, entendeu? Não vou dar não, vai ficar aqui, entendeu? É assim que Deus faz. Às vezes a gente quer uma moto que depois lá na frente a gente vai se estrupicar tudo. E Deus não dá, entendeu? Porque Ele sabe que a gente é sem juízo, a gente vai se estrumbicar tudo lá na frente. Então Ele não dá, entendeu? Ele prefere que a gente ande a pé, que é mais seguro, e a gente vai viver mais tempo, né? E Ele não vai nos perder. Então, é mais ou menos isso, gente. A oração é a maior prova de amizade de Deus por nós. Se Deus não nos amasse, Ele não iria dizer pra gente, pede o que você quiser, bata e eu vou abrir para você, procure, você vai encontrar em mim a graça. Se Deus não nos amasse, Ele não ia fazer isso não. Então, né, confiemos na oração. Fala aí, Marcos de Paula, um pouco sobre a oração para nós, porque só eu que falo, né? Então é bom vocês falarem também um pouquinho do que vocês entenderam aqui dessa meditação de Santo Afonso, porque o nosso programa, olha como a hora voa, já é quase 11h30. Então é uma palavrinha curta de cada um para a gente passar para outra coisa aqui. E tem as mensagens dos ouvintes também, né? Pelo menos algumas eu vou ler hoje. Agora, esse trecho da oração é maravilhoso, né? A oração é a nossa arma, é a nossa defesa, né? Como disse o Padre Pio, né? Um filho espiritual perguntou para ele, pai, por que o senhor reza 50 terços por dia? Ele respondeu, porque a oração, meu filho, é uma arma, é a arma da salvação que Nossa Senhora nos deu. Se eu não saco e não disparo a minha arma, o inimigo dispara dele contra mim e me derruba, né? Então, nós temos que rezar sempre, 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 né? Fala um pouco para nós aí sobre a oração. É bom ver você falar, ouvir você falar que, nossa, você pede para mim falar, eu fico aqui inebriado, né? Me alimentando, você falando é como uma fonte, né? De uma água, assim, eu sedento, passei o dia, assim, trabalhando e chega nessa hora, assim, eu quero
beber com aquela água gelada, né? E você é uma fonte assim que vem assim saciar a minha sede. Você fazendo a meditação, se eu tivesse lido um trecho assim, eu acho que eu não ia conseguir tirar tanta riqueza assim. E você, quando explica, você pega uma frase, um trecho, e você consegue tirar tanta graça, tanta luz, que faz assim, ilumina, né? Ilumina a nossa mente, sacia a nossa sede, enche o meu coração de alegria. Falar da oração, eu lembro, esses dias eu estava lendo sobre o Padre Pio. Eu achei até engraçado, né? Porque ele tinha dificuldades para lavar as mãos, né? Não conseguia lavar as mãos sozinho. Então era um irmão, que eu não me lembro o nome agora, que lavava as mãos dele. E aí, o Padre Pio, ele tinha um terço, ele ficava com um terço na mão, mas não tirava para nada. Então, quando o irmão lavava uma mão, ele estava com um terço na outra mão, rezando. Né? Mas não rezando assim, da boca para fora, que às vezes a gente vê as pessoas, muita gente que reza, às vezes reza até 1000 Ave Marias todos os dias, né? Reza o rosário, mas teimosa, né? na sua própria vontade, no seu querer, e não muda. Então isso daí às vezes escandaliza a gente, porque até as pessoas do mundo vai falar assim, ó, até um familiar seu: nossa, mas o que adianta essa pessoa diz que segue as aparições, que reza, mas a pessoa com esses defeitos tão feios, né? A pessoa cabeça dura, teimosa, não se submete à vontade de Nossa Senhora e a sua também, né? Que você é a voz de Nossa Senhora para nós. E coisas assim tão fáceis, tão simples, as pessoas não conseguem renunciar, né? E às vezes eu vejo assim também, eu percebo tanta vaidade, né? As pessoas às vezes querem se aparecer, quer ser assim, sabe? Assim, sem necessidade. E na oração a gente né? É um momento assim de dar alma com Deus, né? Agora também lá no quarto, na nossa cela, no quarto, nossa, é uma coisa assim extraordinária que está acontecendo ali também. Acho que Nossa Senhora colocou tanta graça naquele quarto, que quando eu entro ali parece que é no coração de Nossa Senhora. De ficar ali pensando, meditando, olhando aquelas imagens, né, os quadros já enche assim o meu coração, assim, parece que eu cheguei no céu, entendeu? Parece que ali assim, eu tenho tudo, não preciso de mais nada, né? Você falando da vida religiosa, que às vezes as pessoas não entendem, que graça é essa? Nossa, é um amor assim em plenitude. Saber que Nossa Senhora me deu essa graça de ser religioso, de pertencer a ela nessa ordem religiosa, de ter sido escolhido por ela, e de estar no seu lado já é viver o céu na terra. Eu não preciso de mais nada, né? Então é graça sobre graça. E a oração também, às vezes as pessoas acham que tem que ficar assim, rezando e deixar de fazer suas obrigações também. Não, você pode, mesmo trabalhando, você pensando em Deus e Nossa Senhora, né, fazendo reflexão, fazendo os atos, né, de amor, e você viver assim, estar em sintonia com Deus, com Nossa Senhora, assim, no seu pensamento. Você sentir ali aquela presença, a presença de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos, né, dos santos. Lembrar das orações mentais que você faz, que faz assim, os santos ficarem gravados na nossa mente, no nosso coração. Santa Bernadette e os pastorinhos, como que você meditou domingo. Nossa, é só assim, fechar os olhos um pouco, parece que eles vêm e pegam na sua mão e te leva assim a oração, já te leva a contemplação, te leva a Nossa Senhora, te leva a ter um encontro com Deus.
Então, o nosso coração ficou assim também mais pronto, mais disponível, mais dócil. A oração mental, ela tem um grande efeito quando você faz, mas depois, durante o dia a dia, nos dias assim, que depois da oração mental, continua aquele efeito, né? Fica gravado assim na nossa memória, no nosso coração, na nossa mente, que é só ali mesmo trabalhando, você lembrou um pouquinho como que foi, na hora vem a graça. Aí você assiste um pedaço de um filme, né, como a gente tem feito todos os dias à noite, nossa, aí vem aquele desejo, né, vem aquele amor, amizade pelo santo, e a vontade é de pegar assim, um avião, ir lá e sequestrar o corpo de Santa Bernadette, ir lá na casa dos pastorinhos. É aquele desejo de amor, assim, de paixão mesmo. Então, é uma graça assim, extraordinária que você colocou assim, através dessas orações no nosso coração, na nossa alma, sem merecimento nenhum nosso, sem esforço nenhum, porque é tão fácil. Você reza, a gente fecha os olhos e a graça vem, né? Vem assim pelos seus merecimentos, pelo seu amor, e atinge assim, a mesma coisa que você fica com o olho fechado e vem uma bola de fogo e te atinge. E você ali você pega fogo ali, você é abrasado, né? Então é graça, não é merecimento nosso, é graça que Nossa Senhora usa, né, você como um instrumento de salvação, de misericórdia, de piedade dela para a gente nesses tempos, né, de tanta correria, de tanta tribulação, de tanto sofrimento, e Nossa Senhora vem assim através de você derramar essas graças. Eu queria falar só mais uma coisinha a respeito dos sinais de Nossa Senhora nos seus olhos, né? Já virou assim todo final de semana, Nossa Senhora mostrando para nós, né, que ela continua reinante, continua viva na sua pessoa, que Nossa Senhora está oração do coração, com as músicas, com os cenáculos, com as mensagens, com os sinais de Nossa Senhora nos olhos do Marcos, e agora Nossa Senhora até se mexendo, né? Isso não é possível, a gente ficar na mesma, as pessoas ainda presas a pai, a mamãe, a amigos, né, a picuinhas, a própria vontade, né, o seu próprio querer. Não é possível, né? Alguma coisa está errado, porque com tantos sinais que Nossa Senhora dá aqui, todo final de semana Nossa Senhora se deixa mostrar nos olhos do Marcos. Quantos relatos de pessoas que vê Nossa Senhora estendendo as mãos, se mexendo, a gente vê a coroa de Nossa Senhora, a luminosidade, né, da luz mística de Nossa Senhora nos olhos do Marcos, as orações mentais que faz a gente pegar fogo e se apaixonar pelos santos, ter um profundo conhecimento da vida dos santos, que faz os santos assim nos pegar no colo também, e não haver mudança em nós, né? Quantas pessoas a gente vê todos os dias nos grupos, né, aqui das aparições, relatando os milagres que recebe, as graças. E como que essas pessoas não vêm aqui no santuário, né? Ou fica meses e meses sem aparecer aqui, né? Cadê a gratidão? Cadê a prova de amor? Cadê a mudança de vida, né? E por que a gente vê que as pessoas estão assim, tem diminuído o número de peregrinos no santuário? Alguma coisa está errado, né? Será que é porque que o Marcos não tem os CDs na barraca mais, não tem filme mais, porque não faz mais oração do coração, não faz oração mental, o cenáculo não está bom? O que será que está acontecendo? Então, é para a gente refletir isso, né? A nossa oração, que tipo de oração que a gente está fazendo? Será que é só aquela oração igual das pessoas na igreja lá, que reza, que comunga, mas não muda?
né, está totalmente cega, apegada a si mesmo, ao pecado, porque, como eu já disse no início, né, a gente vê, tem pessoas que rezam até 1000 Ave Maria todo dia, mas é invejosa, é ciumenta, a pessoa não é egoísta, vê as pessoas que vivem falando mal das outras, né, sempre apoia quem não presta e aqueles que dão a vida por Nossa Senhora, a pessoa fica meio resistente. Então, o que é? A oração não tem poder, não tem valor? Ou é o coração, né, das pessoas, do ser humano? Então, a oração, para mim, tem que ter uma mudança. Tem que transformar o nosso coração. A gente não pode ficar na mesma, né? Porque até as pessoas que estão começando agora choca, né? Até os familiares falam, essa pessoa reza, mas não tem caridade, não tem paciência, não muda, né? Tem que ter transformação. E você dá tudo pronto para a gente aqui, né? Dá tudo pronto, né? E não adianta a gente alegar que não tem tempo, que a vida é muito corrida, né? Um dia um irmão perguntou para o Padre Pio, mas como que o senhor consegue rezar tantos rosários, tantos terços por dia? E rezar assim, rezar tanto. Aí o Padre Pio perguntou, mas o que você faz à noite? Você não tem... E à noite, o que você faz? Né? Às vezes a gente vê, né? A gente tem tempo para rezar à noite. Às vezes o programa acaba aqui e às vezes a gente vê até a pessoa dormindo, né? Às vezes em casa eu não sei, mas eu vejo até gente dormindo aqui no programa. Aí o que acontece? Quando dá meia-noite, vai embora, passa o sono. Aí a pessoa não consegue dormir, né? Às vezes acontece comigo, eu aproveito o máximo o programa, mas quando acaba, meu sono, assim, meu cansaço vai embora. Aí que é quando eu vou fazer uma leitura, né? Vou rezar, porque minha alma fica desejando mais. Então a gente vê que tem alguma coisa errada, né, com as almas, porque na hora que é para se alimentar, na hora que é para beber, né, dessa fonte, as pessoas parece que ficam assim neutralizadas, né, ficam assim torporizadas. E na hora que tem oportunidade assim de rezar ou de fazer, as pessoas também não rezam, né? Então a gente vê assim, né, que tem que ter uma mudança de postura, de vontade, né, de abrir o coração para essa graça, né? Porque vai chegar uma hora que a porta vai ser fechada e não vai ter desculpa, né, para a gente falar, mas eu não tive tempo, trabalhei demais, né? Como o Padre Pio falava, mas não tem tempo, né? E à noite, o que você faz? Tempo a gente tem, às vezes quando tem o tempo a gente fala, se eu não estivesse fazendo esse serviço aqui, eu podia tá rezando. Quando você tem o tempo para rezar, você não reza, vai fazer outras coisas. Teve o caso aqui, né, de uma pessoa, né, de um rapaz que veio se queixar com o Marcos que ele não estava muito bem, precisava rezar. Aí o Marcos, né, com aquela sabedoria, né, divina, já percebeu, fulano, você não quer trabalhar, né? Tá com desculpa que tá precisando rezar, e na hora do trabalho, então você quer rezar. Então já sei o que eu vou fazer com você. Aí chegou, né, na hora do almoço lá, o Marcos falou, eu andei pensando, né, na sua proposta, que você quer rezar mais, tá precisando rezar, né? Você não tá rezando muito, só trabalha e não tá conseguindo rezar, então vamos fazer o seguinte... Então, quando der 5 horas, todo mundo vai para casa, ou vai, né, no seu cantinho tomar o banho, né, se trocar para vir rezar às 8 horas da noite. Você não vai para casa rezar. Você vai ficar das 5 às 8 rezando lá na capela, pode ser até lá diante da Miraculosa. Você vai ficar rezando 3 horas. Suficiente. E quando o pessoal vir para rezar às 8, você vai ficar das 8 à meia-noite rezando. Olha que beleza, quantas horas você vai rezar? Nossa, em uma semana você já está pegando fogo já. Aí a pessoa já baixou a cabeça, já ficou triste, né? Mas a pessoa não... Mas, fulano, você não queria rezar? Você não falou que está precisando de oração? Você vai rezar das 5 às 8, depois das 8 à meia-noite, o que você quer mais? Aí, mas
ficou só o primeiro dia, depois não ficou mais, nem falou mais nada, que estava precisando de rezar, de oração. Então você vê como o ser humano dá muita desculpa e quer enganar a Deus, quer enganar o superior, né? Vem com justificativa. Não tem, gente, não tem desculpa. É a gente que é muito assim, muito preguiçoso, a gente é muito rebelde, a gente é muito egoísta, a gente quer colocar a nossa vontade. E tem tempo, sim, né? Tem tempo. A gente que fica ali tentando enganar a Deus, né? O Padre Pio falava: o que você faz à noite, né? Às vezes, para a gente ficar conversando, a gente ficar batendo papo, a gente fica horas e horas, né? Vai numa festa, não era assim? Passava a noite inteira e não dava cansaço. Porque para Deus, para Nossa Senhora, a gente põe tanta dificuldade, né? A gente recebe tanta graça, né? Tantos milagres, né? Nessas aparições. E por que a gente corresponde tão pouco, né? A esse amor, a essa graça? Então, a oração tem que ter mudança, porque a oração é vida, a oração é a maior graça que Nossa Senhora nos deu e nos ensinou a rezar bem aqui através do Marcos. Se não há mudança em nós, é porque a gente não está colocando, está errado a nossa oração, a gente não está colocando em primeiro lugar. Juan Carlos diz assim: boa noite, meu pai amado, sua bênção. O cenáculo de domingo foi maravilhoso. A oração mental dos pastorinhos me fez voar até Fátima, ver, meditar e sentir todo o amor que foi a vida dos santos pastorinhos. Me senti contagiado por esse amor e meu ser foi enchido de santa paz e serenidade de Deus. E como em toda oração mental que o Senhor faz, saímos nos sentindo diferentes. Meu amor pelos santos pastorinhos aumentou junto com o desejo e a força de imitá-los ainda mais depois das mensagens tão lindas de Nossa Senhora e São Francisco Marto. Como sempre, a oração mental é coroada com as mensagens de Nossa Mãezinha e os santos no final. Muito obrigado, meu Pai amado, por tudo, tudo, tudo. Muito obrigado, vida minha. Eu te amo e que esse amor se prove em obras. Obrigado, viu, Juan, pela sua mensagem. Que maravilha saber que você, né, recebeu tanto na oração mental e que foi tão frutuosa, tão proveitosa, tão boa para você, viu? Que Nossa Senhora aumente cada vez mais essa chama de amor no seu coração e que cada vez mais você vá conhecendo, compreendendo essas grandes maravilhas de Deus, dos santos, né? Na sua vida, na sua alma, viu? E olha, continua crescendo aí no amor aos pastorinhos, continua crescendo, né, na união com eles, porque eles vão te levar cada vez mais alto no céu da santidade, tá bom? Não vai dar para todos os postulantes falarem, que já são 10 para meia-noite. Ô Davi, chega mais aí. Fale aí um pouco aí para nós sobre a oração, sobre o valor da oração, o poder da oração, a força da oração. Fica aí você aqui. Daí ele senta aqui, ó. Isso, senta ali. Isso, senta aí. Fala aí para nós aí um pouquinho do poder da oração, entendeu? E diz tudo que Santo Afonso falou. Boa noite a todos. Então, a oração é muito importante para a perseverança final na vida, né? Como falou assim, né, que no Evangelho falava que é necessário rezar em todo lugar. Você falou que é necessário rezar em todo lugar e sempre, para que nós podemos amar mais o nosso Senhor Jesus Cristo, ter uma fé maior e podemos também vencer as tentações que o inimigo impõe na nossa vida. E também tudo se faz isso por meio da Virgem Maria, tendo nela confiança, com uma oração forte, perseverante, como ele mesmo falou, né, que nenhuma graça desce do céu por meio se não passa pelas mãos da Virgem Maria. Ela é essencial para que nós, que temos confiança nela, podemos vencer todos os combates. E como Nossa Senhora disse
que Lúcia perguntou a Nossa Senhora se o pastorinho de Francisco Mato iria para o céu. E Nossa Senhora falou que era necessário que ele usasse muitos textos ainda. Imagine nós. Mas, como aqui no santuário a gente tem uma fortaleza espiritual com variados textos, rosário meditado, a hora dos santos, o céu é muito mais fácil alcançar por meio disso, graças ao Marcos Tadeu. É isso, boa noite. Curto e grosso. Diego, você agora, volta aqui para o seu lugar. Fala para nós aí, por favor, o poder da oração, o valor da oração e sobre tudo isso que Santo Afonso falou, né? O quanto a oração é útil, é necessária para a nossa salvação. E fala também um pouco da oração de domingo, né? O que você sentiu, apesar de que você estava lá na barraca de lanche, né? E lá é muito movimentado sempre, mas acredito que algo você, né, ouviu. Fala um pouco para nós do que você sentiu também. Boa noite. Vou começar com um pensamento de Santa Teresinha, que define a oração como um impulso do coração. Essa definição de um impulso do coração faz pensar que a oração não é uma coisa fácil. Somente que por nossos pecados e por nossos apegos dificulta. A alma fica praticamente bloqueada. Assim como você falou, entre mais pecados, a alma fica mais cega e mais difícil comunicar-se com Deus. Por isso Nossa Senhora sempre fala para desapegar-nos do mundo, de nossos apegos, para poder abrir esse coração e poder comunicar-nos com Deus. Com respeito da oração mental do domingo, faz muito bem para mim para entender mais o sofrimento dos pastorinhos e saber que o sofrimento deles ajuda para cada um de nós vir aqui neste santuário e conhecer as aparições. Também serviu essa oração antes do filme para poder entender mais o filme e encher mais o coração. Tanto assim que muitas pessoas ficaram tocadas por o filme. Isso. Muito bom. Vini, vem cá. Você, domingo, na hora da oração mental, você entrou tão profundamente na oração, você ficou tão assim compenetrado, que você até assim se esqueceu da filmagem, tudo. Eu tive até que ir lá pegar a câmera e virar lá a câmera. E eu vi assim que você mergulhou profundamente na oração, tipo assim, que você entrou em êxtase, você se desconectou ali do restante do mundo e você estava ali completamente absorto naquela oração. Como foi para você? O que você sentiu? Boa noite a todos. Naquele dia na oração mental eu compreendi o grande amor dos pastorinhos por nós, né? E sentindo pelo sofrimento deles o grande amor que eles tinham por nós mesmos, não conhecendo por quem que eles sofriam, e a obediência deles a Nossa Senhora e a renúncia de si mesmos, né? Nossa Senhora perguntou para eles, né, se queriam sofrer, se eles aceitavam os sofrimentos que Deus quisesse mandar pela conversão dos pecadores, né, pela salvação das almas, que eram as nossas almas, e eles imediatamente aceitaram. E nessa oração, contemplando todos os sofrimentos dele e o sim deles, eu aprendi como se deve amar Nossa Senhora com obras, dando o sim para valer, não negando nada, não negando dizer o sim para ela. Eles deram assim um exemplo de como, mesmo eles sendo tão pequenos, sendo crianças, aguentaram a perseguição da igreja, das autoridades da cidade, mostrando, né, que qualquer um é capaz de suportar tudo por Nossa Senhora. Basta ter a chama de amor dela, como você tem. E os videntes de Nossa Senhora são assim, um exemplo de
de amor verdadeiro por ela. Que não são todos que deram um sim, como os pastorinhos, como você, mas eles não me ensinaram isso. O verdadeiro amor por Nossa Senhora no sofrimento, aceitar com amor tudo que ela pediu. Muito bom. A Dina, a minha querida Dina, ela está falando aqui, olha, que ela gostou muito da explicação que eu dei sobre a diferença entre sabedoria e inteligência. Ela disse que nunca ninguém explicou para ela a diferença. Sabedoria e inteligência, ela não sabia. E ela amou a explicação. Gina, um grande abraço para você, tá? Um grande beijo no seu coração, que Nossa Senhora te abençoe muito. Brevemente eu vou mandar uma mensagem particular para você, que eu estou com muita saudade de você, de todos aí, né? Em dezembro do ano passado, quando vocês voltaram para o México, eu não pude me despedir de vocês, devido a vários problemas que eu estava, mas vocês estão aqui no meu coração sempre. Eu estou rezando por vocês sempre, estou oferecendo minhas orações por vocês, especialmente por você e pela cura completa, né, do seu esposo todos os dias. La quiero mucho a su esposo y rezo por todos ustedes todos los días de mi vida, y estoy siempre con ustedes en mi corazón. Un beso en su corazón, en el corazón de todos ahí, y que la Virgen proteja a todos ustedes. Gracias por su compañía en este programa. Gracias, querida. La quiero mucho. Deixa eu ver. Não vai dar mais tempo. Errei alguma coisa? Errei? Não, né? Não vai dar mais tempo, porque já é meia-noite. Mas olha, gostei muito do que todos falaram, né? Uns sentem mais um aspecto, outros entendem melhor outro, né? Mas é tudo complementar. E dá de ver como a oração mental realmente ela é riquíssima, né? Ela faz com que a pessoa veja, compreenda, entenda, né, as coisas celestes com uma penetração, uma profundidade muito grande, né? E é por isso que as pessoas se tornam sábias realmente, né? Em pouco tempo, quando elas fazem a oração mental com frequência, elas se tornam sábias, né? E aprendem essa sabedoria, que é a sabedoria de saber salvar a sua alma, né? A sabedoria de compreender a vontade de Deus, a palavra de Deus, o que Deus quer, colocar isso em prática para salvar a própria alma. É isso que a oração mental faz, nos torna sábios, né? E às vezes uma pessoa que é muito inteligente para as coisas terrenas, né, infelizmente não o é para as coisas celestes, né? Porque a sabedoria celeste a gente só alcança pela oração, principalmente pela oração mental. Por isso que quem faz oração mental geralmente é sábio. Enxerga, né, as ciladas do inimigo enquanto outros não enxergam, não veem que estão caindo numa cilada do inimigo, né, numa tentação, e a pessoa que reza enxerga, né? A pessoa que reza vê um perigo onde a pessoa vai cair, avisa para ela, a pessoa não enxerga, até se revolta contra a pessoa porque ela é cega, não reza, né? E é por isso que a pessoa que reza conhece a vontade de Deus, enxerga o que Deus quer, né? E a pessoa que não reza não enxerga, não entende nada que Nossa Senhora fala, nada que Nossa Senhora quer, nada que Deus quer. E é por isso que vive sempre perdida, confusa, né? E atrapalhada, né, na caminhada. Então, a oração mental, acima de tudo, né, o rosário, todas as orações também, porque elas são as luzes que iluminam as nossas almas, né? Amanhã a gente continua falando sobre isso, e agora vamos ao sorteio da nossa rifa de hoje. Vamos ver quem é que vai ganhar o filme Vozes do Céu 19 de Casanova Estáfora. Vamos ver aqui. Tchan, 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 tchan. Peguei.
Vamos ver a Cíntia e a Filismina. Elas ganharam. Tamo em casa. Saiu para Jacareí mesmo os DVDs de hoje. Amanhã a gente já entrega para elas quando elas vierem trazer o nosso almoço. Olha que beleza. E a Cíntia fez aniversário essa semana, né? Parece que Nossa Senhora quer continuar presenteando a sua filhinha querida. Que bom, isso é muito lindo. E olha, quero mandar um grande abraço, olha, para todos os países que hoje estiveram ligadinhos conosco. Brasil, Portugal, Estados Unidos, Itália, Canadá, França, Rússia, México, Reino Unido, Argentina, Alemanha, Suíça, Polônia, Malta, Uruguai, Eslováquia, Chile, Finlândia, deixa eu descer mais aqui para baixo, República da Coreia do Sul, isso. Aqui é livre, a comunista não. Cabo Verde, acho que tem mais. Vários aqui, tá tudo misturado. Um minutinho, agora sim, vai mais rápido. Território palestino, também, acredito que é Israel, né? Não, palestino, não é Israel, é diferente. Deixa eu ver quem mais aqui. Ah tá, Oman, nem sabia que existia esse país, olha. Você vê a nossa rádio, aonde que está chegando? E aqui, olha, no Brasil, os estados São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Santa Catarina, Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Espírito Santo, Alagoas, Amazonas, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Maranhão, Rondônia, Sergipe, Tocantins, Acre, Amapá, Roraima. Todos esses estados. E aqui do estado de São Paulo, né? Que é o estado campeão. Aquele abraço para as seguintes cidades: São Paulo, Jacareí, a minha cidade, Guarulhos, Campinas, São José dos Campos, Santos, Indaiatuba, Salto, Mogi das Cruzes, Santa Bárbara do Oeste, Jundiaí, Sorocaba, Aparecida, Limeira, Atibaia, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Taubaté, Itatiba, Tatuí, Franca, Mogi Guaçu, Lorena, Pirassununga, Cachoeira Paulista, Mococa, Presidente Prudente, Bauru, Itapira, Birigui, São Bento do Sapucaí, Tapetininga, Socorro, Marília, Paraibuna, Bragança Paulista, Matão, São Carlos, Piracicaba, Jaboticabal, Barra Bonita, Araraquara, Catanduva, São Roque, Assis, Ourinhos, Agudos, Caraguatatuba, Jaú, São Pedro, Bebedouro. Falei 50 cidades e ainda tem mais 115 que não vai dar para falar, só do estado de São Paulo. Então, para todos vocês que estiveram ligadinhos aqui na nossa Rádio Mensageira da Paz hoje, aquele beijo, ó, de Minas Gerais, Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros, Uberaba, Patos de Minas, Nova Serrana, Juiz de Fora, Ribeirão das Neves, Tiradentes, Pouso Alegre, Betim, Varginha, Itapecerica, Ouro Preto, Baipendi, Itajubá, Alfenas, João Monlevade, Poços de Caldas, Lambari, Mirabela, Ipatinga, Eliodora, Ibiá, Conselheiro Lafayette, Patrocínio, Itabirito, Guaxupé, Lavras, Governador Valadares, Barbacena. Falei 30 cidades de Minas Gerais e ainda ficou olha, mais umas 150, mais 200 cidades que não vai dar para falar. Então, um grande abraço para Minas Gerais, que está em peso ligadinho aqui na nossa Super Rádio Mensageira da Paz, tá bom? Olha, nosso programa está acabando. Espero que a nossa meditação de hoje sobre a oração tenha ajudado você, tenha também enchido seu coração de amor, né? De desejo, de carinho pela oração, de vontade de rezar mais. Se produziu isso, valeu a pena, né? Valeu a pena eu ficar aqui até essa hora da noite
falando para vocês, sendo que eu poderia ter ido descansar mais cedo, ou poderia ter ido, né, rezar, né, mais, como eu estava com vontade, mas eu preferi, né, sacrificar minha vontade, meu descanso e até a minha oração para aqui estar me dedicando a vocês, né? Se tudo que eu meditei e eu falei fez vocês sentirem mais vontade, mais sede da oração, valeu a pena ter ficado aqui até essa hora. Não deu nem tempo ainda, né, de eu tomar banho para descansar. Eu vou tomar banho agora, porque eu pensei, né, programa hoje, eu tenho que fazer o programa, eu tenho que dar o alimento para os filhos de Nossa Senhora. Eu poderia ter ido tomar banho e já estava dormindo na minha cama, mas, né, eu preferi colocar vocês em primeiro lugar. Se vocês sentiram mais amor pela oração, valeu a pena. Então, olha, vamos em frente, rezando sempre mais, e amanhã eu estou de volta aqui com vocês às 10 da noite no programa Noite Máxima, e durante o dia, né, eu vou fazendo os programas ao vivo com vocês na medida que for possível, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus, Nossa Senhora abençoe e salve Maria. Até amanhã.